Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Farmacêutico e o Doente, desta vez dedicada à esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença crónica, autoimune, inflamatória e degenerativa que afeta o sistema nervoso central. Manifesta-se de diversas formas, sendo que o seu diagnóstico acaba por ser único. Estima-se que cerca de 8.000 a 10.000 pessoas tenham esclerose múltipla em Portugal. Esta doença afeta aproximadamente 60 em cada 100.000 habitantes, sendo mais frequente em mulheres, e o diagnóstico ocorre em média por volta dos 30 anos. A diversidade dos sintomas e a ausência de alguns indicadores específicos dificultam muito o diagnóstico. Para nós, os sintomas mais comuns são os que estão associados à fadiga, alteração da marcha, dormência, problemas de visão. E o tratamento inclui muitos medicamentos. Muitas das vezes nós farmacêuticos os que conhecemos mais acabam por ser os corticosteroides, alguns imunomoduladores, e temos cada vez mais doentes que chegam à farmácia com, portanto, aqui a indicação de medicação que vem do hospital. Portanto, esta sessão consideramos que é de extrema importância e para isso contamos com a presença da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, aqui representada por dois dos seus membros. Eu vou inicialmente passar a palavra ao Alexandre. O Alexandre, neste momento, portanto, é presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, portanto, o cargo que exerce desde janeiro de 2019, é engenheiro naval de profissão, onde se licenciou a nível do Instituto Superior Técnico, onde foi professor e investigador. Desempenhou diversos cargos nesta instituição, bem como na reitoria da Universidade Técnica de Lisboa. É também produtor de televisão e de vídeo e professor de comunicação e multimédia na Universidade Lusíada de Lisboa. Contamos aqui com a presença de Alexandre Guedes da Silva, ao qual endereçamos já aqui as boas-vindas e um obrigado em nome da Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade. Alexandre, vou-lhe passar a palavra e obrigada. Muito obrigado pelas vossas palavras. Eu, neste momento, já me reformei dessa vida toda, não é? E, portanto, neste momento sou voluntário. E sou voluntário com muito gosto na Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, porque, infelizmente, tive que me aposentar antes de tempo, mas pelo menos consigo, na Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, sentir que sou útil à comunidade e, portanto, que apesar de ter já alguma incapacidade para poder desenvolver uma profissão, posso, no entanto, tentar agregar vontades e tentar agregar atenção a esta causa que nos une. É de facto para nós um prazer aceitar o vosso repto. É entendido por todos nós que o farmacêutico faz parte da nossa equipa e, portanto, é alguém que está muito próximo de nós. Muitas das vezes na nossa região e na nossa comunidade é a pessoa que nós encontramos mais vezes e com quem desabafamos mais vezes. E portanto, para nós é muito importante esta presença aqui e, sobretudo, o debate que se vai seguir e ao fim e ao cabo, a interação que tanto eu como o João Marcos podemos dar a este webinar. Eu já tenho esclerose múltipla há mais de 34 anos. Diagnosticada, ela não só foi tarde, foi um diagnóstico que saltou entre várias doenças
E quando finalmente chegou à esclerose múltipla, não queria acreditar que afinal tudo aquilo que me tinham dito antes de facto não se verificava, e eu afinal tinha uma doença com estas características que tem uma componente autoimune, tem uma componente degenerativa e tem origem em algo que ainda hoje, ao fim destes anos todos, da doença ter sido identificada e caracterizada pelo professor Charcot, ao fim destes mais de 150 anos, continuamos sem saber de onde é que ela vem, nem porque é que ela se instala nos indivíduos, não é? E, portanto, isso também leva a que nesta luta pelo conhecimento, os farmacêuticos e a investigação farmacêutica seja para nós extremamente importante e tem sido ao longo destes anos extremamente importante, porque os medicamentos que têm surgido têm de facto mudado a nossa qualidade de vida e mudado a nossa, ao fim e ao cabo, aquilo que seria a nossa esperança de vida. E a nossa esperança de vida há 33 anos, quando eu tive os primeiros sintomas, era muito baixa mesmo. E hoje não, hoje basicamente, se eu me portar bem, a minha esperança de vida varia pouco face à do cidadão médio. Mas para conhecer a SPM, até porque a SPM está no seu 41º ano de existência, vou passar aqui a palavra ao João. O João é funcionário da SPM, é o responsável pela nossa comunicação, é alguém que já tem vários anos de experiência nesta área e portanto, eu é com muito gosto que lhe passo a palavra. João, força. Obrigado, Alexandre. Obrigado, quero, em meu nome também, agradecer o convite que foi dirigido à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. É com muito gosto que aqui estamos hoje e que partilhamos um pouco, não só daquilo que é esta doença, mas também do trabalho da nossa instituição. Como o Alexandre referiu, eu colaboro na SPM, sou responsável do Departamento de Comunicação e o nosso trabalho, o meu trabalho especificamente, passa muito também por tudo aquilo que diz respeito com as questões da sensibilização, da literacia em saúde e, portanto, trabalhamos com públicos muito vastos, não só desde a pessoa que efetivamente tem a sua vida impactada pela esclerose múltipla, seja porque foi diagnosticado ou porque tem alguém muito próximo que foi diagnosticado, como profissionais de saúde e até à sociedade em geral. Porque aquilo que nós acreditamos é que ainda existe um profundo desconhecimento na nossa sociedade em relação a esta doença e por isso sentimos que é necessário falar mais sobre ela para que as pessoas a possam conhecer e, acima de tudo, para que haja algo que é fundamental para as pessoas com esclerose múltipla, que é se sentirem incluídas, que existe inclusão na nossa sociedade destas pessoas que têm esclerose múltipla, mas que a doença não as define. É um detalhe das suas vidas e que nós procuramos que durante o máximo tempo possível possam ter uma vida com qualidade. Eu agora vou partilhar aqui uma breve apresentação. Não me vou alongar muito, mas é só para também me aqui orientar e me ajudar a explicar um pouco de que entidade é esta, que instituição é esta. E vou começar por perceber aqui um pouco convosco o que é a esclerose múltipla. Portanto, esta associação, como o Alexandre referiu e bem, existe há 41 anos, vai fazer este ano 42, precisamente por causa desta doença e para envolver toda a comunidade da esclerose múltipla. E, portanto, no fundo, em relação a esta doença da esclerose múltipla, já aqui algumas coisas foram ditas, também não vou desenvolver muito mais, mas para sistematizar a informação, então o que é a esclerose múltipla? É uma doença crónica, autoimune, inflamatória e degenerativa que afeta o sistema nervoso central.
Portanto, esta é uma doença que surge frequentemente entre os 20 e os 40 anos, o que tem um enorme impacto na vida destas pessoas, seja familiar e profissional. Aqui estes dados dizem entre os 20 e os 30 e os 40 anos, mas neste momento, porque realizámos um estudo ano passado, sabemos que em Portugal a idade média de diagnóstico da esclerose múltipla ronda os 31, 32 anos, e que o tempo médio de diagnóstico entre os primeiros sintomas e, portanto, o resultado de exames de diagnóstico que permitem concluir e comunicar ao doente o diagnóstico, vai um intervalo entre 2 a 3 anos. Portanto, há aqui, no caso português, e que são dados muito semelhantes em relação ao resto da Europa, de que de facto o diagnóstico da esclerose múltipla ainda demora algum tempo. Mas independentemente disso, aquilo que nós conseguimos perceber é que um diagnóstico com uma doença destas, que pode ter um impacto bastante avassalador na vida de uma pessoa, numa idade tão jovem, pode ter aqui impacto de várias ordens e a vários níveis. São pessoas que estão no início de vida, são pessoas que estão no início da sua vida profissional, que têm projetos, que têm sonhos, querem constituir família, querem muitas vezes comprar uma casa, e de repente se deparam com um diagnóstico que pode, de facto, impactar bastante a sua vida. O Alexandre já falou, hoje em dia as possibilidades de tratamento são muito maiores. Hoje, neste momento, uma pessoa que é diagnosticada com esclerose múltipla, em 2026, tem condições de acompanhamento, de terapia, que lhe permite ter uma qualidade de vida durante muito mais tempo do que uma pessoa diagnosticada, por exemplo, nos anos 80 ou nos anos 90. E isso é de salientar, a indústria farmacêutica, a ciência tem feito o seu trabalho de conseguir encontrar novas opções de tratamento para as pessoas com esclerose múltipla. Mas, ainda assim, há um impacto. Isso é inegável. Há um impacto que as pessoas com esclerose múltipla sentem na sua vida, embora de formas muito diferentes, como já vamos ver daqui a pouco. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 8 mil pessoas com esclerose múltipla. Na verdade, este é um número que nós não temos a certeza absoluta, portanto não existem dados atuais exatos sobre o número de doentes com esclerose múltipla em Portugal. Pensa-se que já tenha ultrapassado estes 8 mil e que já esteja a caminhar para as 10 mil pessoas. Mas, portanto, não temos ainda muita informação. Portanto, a doença está aqui como disse o Alexandre, numa linha, não é? Numa linha de fronteira entre o ser considerada doença rara ou não, porque de facto já há uma população considerável. E no fundo, como é que esta doença surge? O Alexandre também já explicou que não existe, não estão encontradas ainda, a ciência ainda não permitiu perceber o que é que pode motivar esta doença, mas sabemos que o mecanismo sob o qual esta doença se gera tem como base um erro do sistema imunitário, que leva a que a mielina, que é esta substância, esta bainha que reveste e que protege as extensões dos neurónios, que o corpo considere esta substância um corpo estranho e por isso vai procurar combatê-la, vai procurar rejeitá-la. E isto vai provocar o quê? Lesões ao nível do sistema nervoso central, podem ser no cérebro ou mesmo na coluna, e, portanto, conforme as zonas do sistema nervoso central que forem lesionadas, a esclerose múltipla pode provocar uma multiplicidade muito grande de sintomas, e esta é uma das maiores dificuldades. Nós chamamos a esclerose múltipla a doença das mil caras, precisamente porque pode-se manifestar com sintomas muito diversificados. Neste estudo que realizámos o ano passado, que foi um estudo europeu e no qual Portugal participou através da SPEM, nós verificámos, e uma das grandes conclusões deste estudo é que uma pessoa com esclerose múltipla pode registar até 13 sintomas simultaneamente. E eu estou a referir 13 sintomas, mas de um conjunto, se calhar, de 20
que podem aparecer em pessoas com esclerose múltipla. Manifestam-se de diferentes formas, podem afetar capacidades físicas e cognitivas, mas esta multiplicidade de sintomas faz com que a esclerose múltipla muitas vezes possa ser confundida com outras doenças. E muitas vezes em contacto com profissionais de saúde, mesmo ao nível dos médicos de medicina geral e familiar, muitas vezes há uma confusão deste sintoma com outros. Por exemplo, o Alexandre poderá mais à frente falar um bocadinho sobre isso. Um dos sintomas que mais chamam a atenção das pessoas, um dos primeiros que surge, ou que chama a atenção das pessoas, são alterações na visão, visão turva ou visão dupla, e muito facilmente um doente podendo consultar um médico de medicina geral e familiar com esta queixa, poderão muito rapidamente atribuir outro tipo de diagnósticos, portanto, sim. Não, ninguém vai falar. Eu pensava que alguém ia intervir. Portanto, de facto, é uma doença que tem um diagnóstico muito difícil ainda hoje em dia. Temos melhores técnicas de diagnóstico, ferramentas para o fazer, mas aliada a esta ainda desinformação que existe em relação à doença, pode de facto dificultar o diagnóstico. Estes sintomas têm também uma outra característica, que é, podem ser sintomas visíveis ou sintomas invisíveis. E neste aspecto traz uma dificuldade acrescida, porque sintomas visíveis da esclerose múltipla, por exemplo, alterações na mobilidade, pode tornar os outros que estão à volta da pessoa com esclerose múltipla mais conscientes em relação às necessidades, em relação às dificuldades que aquela pessoa possa enfrentar. Sintomas invisíveis normalmente não são tão bem compreendidos. O sintoma, eu vou mostrar agora aqui de seguida alguns dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla. Aquele que seguramente as pessoas com esclerose múltipla mais identificam, que é a fadiga, é um sintoma invisível, não é? É um cansaço extremo, inexplicável, a fazer tarefas simples do dia a dia ou até não fazer nada. Nós já temos muitas pessoas com esclerose múltipla que nos contam, por exemplo, que são capazes de dormir perfeitamente uma noite inteira, 8 horas, e acordar absolutamente exaustos. E estes são daqueles tipos de sintomas que não são muito fáceis nem de perceber, nem de explicar e nem de compreender por parte dos outros, inclusivamente na família, nos familiares mais próximos e muito menos no local de trabalho. E por isso nós temos pessoas com esclerose múltipla, e como viram há pouco pelos dados que mostrei, pessoas muito jovens, que encontram algumas dificuldades de compreensão, de aceitação por parte das suas entidades patronais, dos seus colegas de trabalho. Temos muitas pessoas com esclerose múltipla com desafios grandes do ponto de vista profissional. O tratamento da esclerose múltipla tem verificado avanços significativos, não é ainda conhecida uma cura, mas a maioria dos sintomas, hoje em dia, podem ser controlados de forma mais ou menos eficaz através de medicação, reabilitação, adoção de um estilo de vida saudável e outras estratégias de gestão de sintomas que são sempre discutidas com as equipas multidisciplinares que acompanham estes doentes. Em relação especificamente à esclerose múltipla, tendo em conta todos estes desafios que acabei de vos explicar, esta instituição surgiu então há 41 anos com um objetivo muito claro. É uma associação de doentes, em primeiro lugar, e surgiu com esta missão de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla. Não só estas pessoas, mas também de todos aqueles que diretamente são impactados pela doença, que não são só os diagnosticados, mas também os seus familiares e aqueles que, numa fase posterior da doença, venham também a ser os seus cuidadores. A CPM tem 3 grandes áreas de intervenção, 3 grandes áreas de ação. Em primeiro lugar, uma área de advocacy, ou seja, uma área que
trabalha pela defesa dos direitos das pessoas com esclerose múltipla. Muitas vezes este trabalho é feito em parceria com outras entidades, outras associações de doentes, federações de associações de doentes, por exemplo, a União das Doenças Raras, mas em alguns pontos, alguns aspectos, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla tem que lutar especificamente pelos seus doentes, porque um doente de esclerose múltipla tem necessidades específicas e para os quais a CPEM está cá para poder intervir junto dos organismos competentes, entidades públicas, o governo, todas as entidades que forem necessárias para garantir não só cuidados de saúde, mas também proteção social, acesso às terapias, acesso aos meios de diagnóstico, tudo aquilo que a pessoa com esclerose múltipla necessita. Depois, e já irei mais à frente desenvolver, temos também aqui e se calhar é a área de ação em que a CPEM dedica mais tempo, que é prestar apoio integrado e multidisciplinar através de várias respostas especializadas, com profissionais da área social, da área da reabilitação. E também uma outra área muito importante, por tudo aquilo que eu já expliquei há pouco, pelo nível de desconhecimento da doença, por ser uma doença muitas vezes invisível, é necessário promover a informação, a consciencialização e a capacitação. Consciencialização da sociedade, e informação também da sociedade, mas também dos próprios doentes. E a CPEM faz um trabalho muito interessante naquilo que é a capacitação destas pessoas. Acreditamos que se nós tivermos doentes, cuidadores, familiares informados e esclarecidos, eles serão mais fortes, serão mais capazes, terão uma capacidade maior de fazer valer os seus direitos, de entender a sua doença, de gerir a sua doença no dia a dia e, portanto, nós na CPEM desenvolvemos muitas ações, desde ações de formação, webinars, temos o nosso Congresso Nacional de Esclerose Múltipla todos os anos em dezembro e muitas outras ações, campanhas de sensibilização, precisamente para que a realidade da esclerose múltipla, a causa da esclerose múltipla esteja mais visível na nossa sociedade. Também desenvolvemos alguns projetos específicos de formação, de capacitação para a nossa comunidade mais em específico. Neste momento a CPEM tem 2 projetos, um deles que é a Neuroacademia, que é precisamente um processo de capacitação de pessoas com esclerose múltipla num conjunto muito diversificado de áreas em que precisam de ajuda, não só naquilo que são os seus direitos, no conhecimento dos seus sintomas, no autocuidado, em muitas vertentes, e também temos um outro projeto específico para as camadas mais jovens, para jovens diagnosticados com esclerose múltipla, que é o Juventude em Movimento. Também é um processo de capacitação, de formação e acima de tudo de partilha. Portanto, é um espaço onde as pessoas com esclerose múltipla, e neste caso, neste segundo projeto, as pessoas mais jovens com esclerose múltipla, têm um espaço de partilha entre pares, onde podem falar sobre as suas experiências, contar as suas dificuldades, sabendo que do outro lado vão encontrar pessoas que os compreendem. Em relação à intervenção multidisciplinar que vos falei há pouco, a CPEM tem um conjunto de respostas que pretendem ir ao encontro daquelas que são as necessidades das pessoas com esclerose múltipla. Ao nível de terapêutico, nós temos algumas respostas na área da neuroreabilitação. Nós temos uma unidade de neuroreabilitação em Lisboa que tem fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional. Depois, noutras delegações ao longo do nosso país, temos algumas sessões também de fisioterapia e terapia ocupacional, mas em Lisboa temos mesmo uma unidade de neuroreabilitação. E em várias delegações ao longo do país também vamos tendo oferta de outras terapias complementares, seja, por exemplo, hidroterapia, aquaterapia, osteopatia, acupuntura, já tivemos pilates, yoga, um conjunto muito diversificado de outras terapias que podem ajudar e melhorar a qualidade de vida dos doentes. Temos também consultas de psicologia, porque o impacto não só físico, mas também emocional da doença é muito grande e, portanto, é muito importante para algumas pessoas, eu diria se calhar até a maioria das pessoas com esclerose múltipla, ter algum acompanhamento neste sentido, e a CPEM dispõe deste serviço.
E depois também um atendimento social. Isto porque nós, na Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, entendemos que uma pessoa com esclerose múltipla é muito mais do que o seu diagnóstico e que aquilo que esta pessoa precisa, a abordagem, o acompanhamento que esta pessoa precisa, é muito maior do que apenas as terapias que recebe ou o acompanhamento clínico que recebe no hospital. A pessoa com esclerose múltipla tem múltiplas necessidades e que vão não só de necessidades de reabilitação, necessidades também do ponto de vista do acompanhamento psicológico e também necessidades sociais. Por isso, nós na CPEM temos um atendimento social. Aliás, costumamos dizer que este atendimento realizado por assistentes sociais é a porta de entrada na CPEM. Quando alguém nos procura pela primeira vez a pedir ajuda, é recebido em primeiro lugar pelas nossas assistentes sociais que procuram perceber que necessidades é que a pessoa tem e encaminhar para as respostas mais adequadas. Algumas delas são estas, a de reabilitação, de terapias de psicologia, mas também pode haver outras necessidades sociais, como é o caso, por exemplo, do apoio domiciliário, apoio seja na higiene, na alimentação, no cuidado com a casa, ou outros serviços, transporte, inclusive. Também aconselhamento jurídico, muitas vezes estas pessoas necessitam. Depois também temos aqui um projeto muito ligado à integração e à inclusão social que tem a ver com a empregabilidade. Eu há pouco já expliquei que muitas vezes as pessoas com esclerose múltipla, este diagnóstico tem um impacto profissional que pode ser grande. Muitas vezes estas pessoas podem necessitar de algum tipo de reconversão profissional, mudar de área de trabalho, reduzir o número de horas que trabalham, algumas adaptações naquilo que é o local de trabalho e, portanto, este projeto de empregabilidade da CPEM ajuda neste sentido da reconversão profissional, porque nós, acima de tudo, o que queremos é que as pessoas continuem ativas, profissionalmente, se for possível, o máximo de tempo que for possível, não só pela questão financeira, mas também para se manterem úteis e ativas o máximo de tempo possível. E depois também temos um conjunto muito diversificado de atividades ocupacionais. Em Lisboa temos uma resposta social protocolada com a Segurança Social, que é um CACI, um Centro de Atividades e de capacitação para a inclusão, mas noutras zonas do país temos múltiplas atividades, temos programas em algumas das nossas delegações, estão programas recheados de atividades de convívio, passeios, jogos, atividades lúdicas. Portanto, há um conjunto muito diversificado de atividades, precisamente para que estas pessoas se mantenham ativas, ocupadas, que se possam estimular fisicamente e cognitivamente, que possam conviver, possam sair de casa. Muitas vezes estas atividades têm como objetivo quebrar o isolamento social, que também não é assim tão raro nesta população da esclerose múltipla e, portanto, temos um conjunto aqui multidisciplinar e integrado de respostas. Nós na CPEM acreditamos em cuidados integrados, multidisciplinares, porque nós olhamos para a pessoa de uma forma holística, ou seja, olhamos de uma pessoa não só para o diagnóstico que tem, mas para todas as suas vertentes, sejam elas sociais, emocionais, culturais, tudo aquilo que a pessoa possa precisar para, cá está, e indo ao objetivo inicial da CPEM, ter uma melhor qualidade de vida. Tenho estado aqui a referir as delegações da CPEM, estamos presentes de norte a sul do país e ilhas também, portanto temos várias delegações, nem todas têm espaço físico, ok? Portanto, em algumas delegações o que nós temos são algumas pessoas de referência que novos sócios, pessoas que são diagnosticadas, acabam por contactar, pedir alguma informação e que depois acabam por encaminhar para as nossas assistentes sociais. Em algumas regiões temos mesmo espaço físico, nomeadamente em Lisboa, em Cascais, em Leiria, em Faro, e vamos ter também agora, muito em breve, também na zona ali do Porto. Portanto, vamos tendo depois também alguns espaços físicos onde vamos tendo estas respostas em permanência. Estamos presentes nas diversas redes sociais, temos um boletim trimestral, temos também uma newsletter mensal
Temos várias iniciativas a decorrer ao longo do ano. Existem 2 momentos-chave que para nós são fundamentais para divulgar e sensibilizar a sociedade para a causa da esclerose múltipla, que é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, a 30 de maio, e o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, a 4 de dezembro. E vamos, portanto, dando resposta a estas várias iniciativas, estando presentes em eventos nacionais e internacionais também. Gostava também só aqui de vos mostrar as entidades das quais a SPEM faz parte. Fazemos parte, somos membro da Federação Internacional de Esclerose Múltipla e também da Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla e de um conjunto de outras entidades nacionais e internacionais. A ERD Portugal, da qual falei há pouco, a União das Doenças Raras, também do Conselho Português do Cérebro e também do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais. Portanto, fazemos parte de todas estas organizações, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla. E pronto, da minha parte é esta, assim, uma breve apresentação. Muito mais haveria a dizer, porque a SPEM é uma estrutura bastante robusta. Nós temos cerca de 3.000 associados, mais coisa menos coisa, e uma equipa de colaboradores, portanto, efetivos, somos à volta de 22, penso eu, e depois voluntários também temos muito mais. Portanto, muito mais haveria a dizer, mas eu agora se calhar passo a palavra aqui ao Alexandre, que se calhar mais concretamente poderá vos explicar de viva voz o que é isto da esclerose múltipla e de que forma é que os farmacêuticos também podem contribuir para a nossa missão. Obrigado, João. Eu acho que não ficou nada por dizer. Acho que está tudo muito, muito claro e muito bem explicado. A única coisa que acrescentava àquilo que o João referiu tem a ver com o facto de a SPEM ter como reconhecimento público o facto de ser IPSS, de ser uma associação de defesa dos utentes da saúde e também ser uma organização não governamental das pessoas com deficiência. E este triângulo de responsabilidades e de reconhecimentos, não é? Se por um lado nos trazem utilidade pública, por outro também nos dão muitas responsabilidades e dão-nos, ao fim e ao cabo, uma área muito vasta de atuação. Como vocês repararam, nós somos uma organização que se distribui no território e muitas das vezes distribui-se no território porque temos voluntários disponíveis para defender a causa e para, no seu território, chamar a atenção para a esclerose múltipla, mas também o fazemos muitas das vezes em parceria com outras associações da área do cérebro, com a qual temos protocolo de colaboração e só desta forma, através deste tipo de parcerias, é que é possível fazer chegar a carta à Garcia, não é? E fazer passar a mensagem de que a saúde do cérebro é de facto fundamental para o bem-estar da população e, sobretudo, e deverá ser uma das preocupações centrais do sistema de saúde. E vocês comprovam todos os dias na farmácia a quantidade de pessoas que vos procuram com doenças associadas à saúde do cérebro. Termino aqui a apresentação da SPEM e agora estou totalmente disponível, tanto eu como o João, para animar o debate e tentar responder às vossas perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Eu vou aproveitar para, antes de iniciarmos aqui o debate ou até o esclarecimento de algumas dúvidas por parte de quem nos assiste hoje, vou passar a palavra ao nosso colega Pedro Charneca. Ele é farmacêutico comunitário e também farmacêutico residente desde 2023.
portanto tem aqui um pé na farmácia comunitária, mas também na farmácia hospitalar, o que nos vai permitir ter uma visão daquilo que é o contributo farmacêutico comunitário, a necessidade até de capacitação e a ponte com o farmacêutico hospitalar, tudo em prol também daqui deste percurso de saúde de um doente, neste caso específico com esclerose múltipla. O Pedro Charneca é também secretário da Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade e faz parte também desde a sua fundação, acaba por ser um membro fundador. Pedro, vou-te passar a palavra para fazeres aqui a ponte e depois para podermos também ligar ao contributo do Alexandre enquanto pessoa com a doença e dar-nos aqui uma ideia também global. Ora, boa noite a todos, estão a ouvir-me? Ora, queria agradecer o convite que os meus colegas da associação me fizeram para dar aqui um contributo sobre a intervenção que o farmacêutico tem na doença, que é uma doença bastante complexa, como que o presidente da SPEM e o Dr. João Marques já referiram. Quero agradecer a vossa presença por estarem aqui a estas horas a falarem um bocadinho sobre uma doença extremamente complexa. E pronto, a nível da intervenção do farmacêutico, a nível de farmácia comunitária, nós temos um papel muito ponderante no sentido de humanizar um pouco o atendimento que temos à frente e a pessoa que temos à frente, porque não só o doente com esclerose múltipla chega à farmácia para levantar a sua medicação crónica, como agora pode também fazê-lo para levantar a sua medicação hospitalar, e que o farmacêutico faz a dispensa, tem acesso privilegiado à informação sobre a medicação que o doente está a fazer. Tem também aqui uma oportunidade para conhecer a terapêutica hospitalar que o doente está a fazer, sobretudo agora com as novas terapias modificadoras da doença. E depois também há aqui uma questão fundamental, como o presidente da SPEM, o Dr. Alexandre, mencionou, que é as pessoas já têm patologias de base muitas vezes. E muitas vezes nós estamos a dispensar a medicação para essa patologia de base e as pessoas também ficam doentes com outras doenças, doenças sazonais, e nós aqui temos que ter consciência do modo como podemos intervir, conjugando a informação que nós temos sobre a patologia de base da pessoa e sobre a medicação hospitalar que ela faz e sobre a medicação que ela faz cronicamente para as suas patologias de base. Porque é muito importante nós percebermos o perfil do doente que temos à frente e o que é que podemos aconselhar e o que podemos realmente aconselhar para ajudar a pessoa, porque a pessoa está a fazer medicação de uso hospitalar, agora com a evolução das terapêuticas modificadoras da doença tem cada vez menos efeitos secundários, mas há que ter essa consciência do que nós temos e de quem nós temos à frente para saber o que aconselhar. Por exemplo, no caso de uma simples constipação, a nível de controle de alguns efeitos secundários, há fármacos que provocam rasgo cutâneo. O rasgo pode não se manifestar logo e a pessoa pode recorrer à farmácia numa tentativa de resolver esse problema. E nós temos de ter consciência de o fármaco que a pessoa faz a nível hospitalar, das suas patologias de base, como nós podemos também intervir para dar um primeiro apoio em manifestações patológicas que a pessoa possa ter mais para a frente. Muitas vezes são de simples resolução, são derivadas a reações adversas à medicação, mas temos que fazer isto aqui com alguma consciência. Outra coisa muito importante, e sobretudo nos doentes masculinos, é a questão urinária. Com a dispensa dos materiais consumíveis de osteomilia e lipostomia e as sondas vesicais nas farmácias comunitárias, temos aqui também uma oportunidade de aconselhamento, uma oportunidade de acompanhar o estado da pessoa, conseguir reencaminhá-la, por exemplo, para a SPEM, ou dizer-lhe que tipo de apoios sociais é que a pessoa tem, fortalecer a sua literatura de saúde, em saúde, porque isto é uma doença, como já foi dito, muito complexa, evolutiva,
e nós aqui a longo prazo temos um papel fundamental, a meu ver. A nível de intervenção, também temos aqui um papel preponderante com a questão da dispensa em proximidade, de saber como é que a pessoa está a reagir à medicação, quais são os efeitos secundários, se tem tido efeitos secundários. Com o caso da terapia modificadora da doença a nível de imunossupressão, perguntar à pessoa se tem a sua vacinação em dia, se foi aconselhada a vacinar-se, que estratégias é que está a fazer para se proteger, se usa máscara, se não usa máscara, são tudo pequenas coisas, mas que num doente com este perfil bastante variado e bastante complexo, é importante reforçar a sua literacia em saúde e o modo como está a controlar a sua doença. Outra coisa também fundamental e que eu por acaso nos últimos atendimentos que tenho tido com doentes com esclerose múltipla é mesmo a humanização da interação, porque como o presidente da SPEM disse, são pessoas que tendem, por vezes em certas fases da doença, a isolarem-se um pouco, e nós ao nível da farmácia comunitária temos uma grande oportunidade de trazer as pessoas de volta ao planeta Terra e de pôr os pés no chão, porque neste tipo de doenças neurodegenerativas, quando a pessoa se isola, os ganhos todos que faz em muito tempo podem-se perder muito rapidamente, sobretudo quando há afecção da capacidade locomotora. E isso é dos primeiros sintomas que faz com que um doente tenda a isolar-se, a não querer contacto com o mundo em geral, e a partir daí os ganhos podem ser perdidos muito rapidamente. A nível das novas terapêuticas, queria destacar que existe agora um novo rol de terapêuticas, e devido ao facto de estes doentes muitas vezes são doentes jovens, como foi referido no início deste webinar, são pessoas que querem ter uma vida normal, uma vida produtiva, constituir família, e as novas terapêuticas a longo prazo vão ter a tendência para que a pessoa possa ter a manutenção da sua fertilidade, para que possa construir a sua família e ter uma vida normal. Pronto, que é basicamente o que um doente com esclerose múltipla quer. Uma coisa simples, como calçar uns sapatos de saltos altos, não usar a bengala, conseguir abrir a porta de um carro, são tudo coisas para nós. Nem pensamos que estamos a fazer, mas para um doente com esclerose múltipla é, por exemplo, para uma senhora calçar um par de sapatos de salto alto é uma vitória imensurável. Não há outro Eu vou modo também, de expor isto. vamos fazer aí a ponte também aqui com o Alexandre, aqui nesta parte, e se calhar, Pedro, depois vou também passando a palavra nesta ponte com o farmacêutico, porque também era este testemunho que acho que o Alexandre nos vai dar também vai enriquecer e nos vai capacitar melhor ou de melhorarmos ou termos uma postura ainda de mais excelência no atendimento dos doentes. Eu, antes de mais, queria dar os parabéns e também a apresentação do João, porque, na verdade, alguns de nós que já fomos a algumas formações, que já tivemos muitas das vezes em reuniões onde a SPEM esteve representada, já tínhamos noção da dimensão da vossa associação ou da vossa IPSS, mas acho que foi muito bom para os colegas percebermos esta estrutura, porque penso que dos vários convidados que já tivemos, das várias associações convidadas, atrevo-me a dizer que vocês talvez sejam a associação que tem uma estrutura mais sólida, como o João dizia, mais robusta, com uma série de funcionalidades. Não tinha visto uma associação com tanta aposta nas equipes multidisciplinares, e que na verdade é isso que melhora a qualidade de vida dos doentes.
E, portanto, gostava mesmo de dar os parabéns, porque acho que para nós farmacêuticos, e como tinha dito também o Alexandre no início, a distribuição, a rede de distribuição das farmácias a nível nacional faz com que o farmacêutico seja um dos profissionais de saúde em que as pessoas mais confiam e que mais facilmente está ao seu acesso. E realmente cabe-nos a nós, perante um diagnóstico ou perante estas situações, podermos também encaminhar o doente para as ferramentas que existem e as associações que existem disponíveis para os escutar, para os ouvir. Claro que nós também temos essa função de escuta ativa e esse papel que vai muito além da dispensa de medicamentos, mas perceber que existe uma associação destas com esta estrutura é louvável, não é? E acaba por, eu penso, conversei um bocadinho, mas muito ao relance com o Alexandre numa das formações, numa das reuniões da plataforma Saúde em Diálogo, e eu tinha efetivamente ficado com essa noção, mas é muito bom poder transmitir isto para os restantes colegas, porque sei e percebi que é uma estrutura que até nós, profissionais de saúde, podemos entrar em contacto para encaminhar. E eu acho que é esta visão que gostava também que o Alexandre nos dissesse, que foi o que falámos e que o João também nos deu aqui, da complexidade, e como o Pedro também mencionou, a complexidade de sintomas que muitas das vezes confundem com outras patologias, esta fadiga extrema que também existe na fibromialgia, em outras situações. Perguntar ao Alexandre, e já percebi que o seu diagnóstico foi um bocadinho tardio, como é que conseguiram chegar a isso e como é que se reage perante esta situação, não é? De um problema complexo e diferente, e o que é que sentiu em termos de apoios logo na primeira linha, não é? E que no fundo também é o que nós podemos agora transmitir aos novos doentes, embora estejamos aqui já mais avançados em algumas coisas. Alexandre, podia-nos dar esse contributo seu? Posso, com certeza. O João já levantou um bocadinho o véu, e o Pedro também. Esta é uma doença grave, e é uma doença muito complexa. E a gravidade da doença e a complexidade da doença depende da natureza aleatória da mesma. Ou seja, não há uma parte do sistema nervoso central preferencial para ser atacada. Ou seja, qualquer parte do sistema nervoso central pode ser atacada pelo sistema imunitário e pode haver a desmielinização portanto, ao fim e ao cabo, dos circuitos dessa região. E nós temos a capacidade de poder recuperar de um ataque destes, ou seja, nós naturalmente conseguimos fazer alguma remielinização. E é por isso que dos diagnósticos da doença é o diagnóstico surto-remissão. Ou seja, muitas das vezes, o facto das pessoas andarem durante 2 meses a saltar de um médico para o outro sem um grande diagnóstico, acaba por levar a que a remissão seja quase completa. E de repente, aquela falta de vista que a pessoa teve e aquele problema da acuidade visual desaparece e a pessoa aparentemente ficou curada. Foi como aconteceu a mim nos meus primeiros sintomas. Portanto, e depois pode não acontecer nada durante uma série de anos. Também foi o que me aconteceu a mim. Ou pelo menos nada tão significativo que me alerte para o problema. E outras vezes, não. Outras vezes os problemas sucedem-se a um ritmo muito elevado e com bastante gravidade. Há pessoas com esclerose múltipla que o primeiro sintoma é cegueira e ficam sem conseguir ver durante uma semana e depois começam a recuperar gradualmente a visão.
E como vocês podem imaginar, numa pessoa jovem, uma situação destas é absolutamente assustadora, não é? E descompensa completamente a vida da pessoa, e muitas das vezes um diagnóstico é de uma digestão muito difícil. Ou seja, muitas das vezes as pessoas com esclerose múltipla acabam por esconder o diagnóstico e, sobretudo, em idades pediátricas, pedem aos pais e proíbem os pais de falar na doença sequer. Portanto, há também aqui uma questão de aceitação que é muito sui generis. E é possível que até que vos apareçam na farmácia e que digam quais são os efeitos da doença, não é? E pedir ajuda para os efeitos da doença, e até nem vos digam que têm a doença, porque entendem que não querem que os outros saibam, e muitas das vezes até com razão, porque esta doença é uma doença que tem ainda hoje um grande estigma associado. E isso faz com que, por exemplo, um jovem possa poder ter, pode fazer a diferença entre poder ter uma carreira ou não ter sequer a oportunidade de iniciar um trabalho, não é? Porque da parte do empregador não existe sensibilidade para perceber o que é a doença e portanto, não quer estar a ficar com o ónus de ter uma pessoa com uma doença que, de repente, e inexplicavelmente, pode fazer com que ele fique sem o trabalhador durante 2 meses. Portanto, isto não é muito fácil de lidar. É óbvio que depois da doença evoluir, ao fim de 10 anos, já existe um viver com a doença que é muito mais tranquilo. Pelo menos não é tão dramático. Mas claramente há aqui fases e há situações que é preciso de facto terem atenção, não é? Eu não tenho problema nenhum de chegar à farmácia e dizer, olha, levantar a minha medicação para a esclerose múltipla. Mas podem ter a certeza que muitas pessoas irão lá levantar a medicação e vamos pedir para não referirem sequer o que é que elas estão a levantar, não é? E, portanto, este tipo de relação é uma relação que tem algum melindre e deve ser entendida exatamente nesse sentido, não é? Até porque depois, mais uma vez, como eu vos disse, muitas das vezes nós somos peça única naquela comunidade e acabamos depois por ser apontados e estigmatizados por isso, não é? Quando na realidade e depois tem outro problema, é que uma parte muito importante dos nossos sintomas são totalmente invisíveis e, portanto, tornam-se absolutamente incompreensíveis para o cidadão comum que não os sente, não é? E que não tem que lidar com eles no dia a dia. Ainda há bocadinho o Pedro estava a referir a questão urinária, por exemplo. Uma pessoa com bexiga neurogénia ou com dificuldade de controlar os esfíncteres, por exemplo, não é? Que é a urgência urinária, é uma pessoa que está sempre com o radar ligado para a casa de banho mais próxima. Não é? E quando não está, e quando se sente inseguro, não sai de casa com vergonha. E isto torna, de facto, a vida de uma pessoa com esclerose múltipla particularmente exigente e complicada. Depois também temos uma outra questão que importa referir. Esta é uma doença totalmente assimétrica. Hoje em dia, no mundo, a proporção entre homens e mulheres rondará os 3,5. Ou seja, esta é claramente uma doença que afeta muito mais mulheres que homens.
E nas mulheres acaba por ter um impacto distinto daquele que tem nos homens, não é? Também não se consegue perceber porque é que nas mulheres ela acaba por ser mais dócil do que propriamente nos homens, em que a evolução da doença é mais agressiva, não é? E, portanto, isto também são fatores que importa que transmitir-vos e dar-vos a conhecer. Por outro lado, a medicação em 15 anos evoluiu dramaticamente. Ou seja, há 15 anos atrás, quando eu comecei a ter as primeiras, a receber a primeira medicação em Santa Maria, basicamente existia o interferão e existia, salvo erro, já a cladribina e pouco mais. E hoje nós temos 18 medicamentos modificadores da doença aprovados no Infarmed. Agora, cada medicamento tem as suas características e tem as suas contraindicações. E, portanto, tem o seu protocolo de segurança. Portanto, e isto torna também mais complexo para o farmacêutico e para os neurologistas poderem também administrar estes medicamentos. Porque nos biológicos de última geração, de facto, há questões que têm que ser acauteladas sob pena do medicamento se virar contra nós, não é? E criar situações para que possam haver outros agentes e outros patogénios que nos possam, de facto, dificultar a vida e inclusive, levar a septicémias e a situações fatais. Portanto, mais uma vez aqui temos uma questão em que o acompanhamento deve ser próximo e, mais uma vez, o farmacêutico comunitário está muito mais próximo de nós e eu diria mesmo que o farmacêutico comunitário se calhar está hoje na primeira linha da nossa equipa terapêutica, porque é a pessoa a quem nós nos podemos dirigir com mais facilidade e porque tem a porta aberta 24 horas, não é? Nem que seja porque vocês fazem o serviço 24 horas. Portanto, e acaba por ser, ao fim e ao cabo, nas questões de segurança, a pessoa que está mais próximo e que para nós é o pivô da segurança do doente, que talvez mais importante que nós podemos ter nesta altura. Posso só complementar, Alexandre, aqui num aspecto que eu acho que também é importante. Nós temos estado aqui a falar, e sobretudo aqui o Alexandre falou, de contextos em que o farmacêutico pode ser importante quando o doente já conhece o seu diagnóstico. Mas eu acho que o farmacêutico também pode ter um papel fundamental quando as pessoas ainda não conhecem o seu diagnóstico. Pessoas que vos chegam, por exemplo, e que apresentam queixas, mas não sabem bem o que é que têm e querem, se calhar, procurar algo que os ajude a amenizar determinados sintomas que não conhecem, que não entendem, não compreendem. O farmacêutico pode ter aqui um papel importante naquilo que é o diagnóstico atempado da doença. Eu há pouco estava-vos a referir que, em média, portanto, uma pessoa, desde o aparecimento dos primeiros sintomas até ser diagnosticado, em média, o diagnóstico dura de 2 a 3 anos. E nós costumamos muito dizer aqui na esclerose múltipla que tempo é cérebro. Quanto mais cedo uma pessoa for acompanhada devidamente, iniciar os tratamentos, à partida, a progressão da doença não será tão grande, conseguirá essa pessoa conservar uma maior capacidade, uma maior qualidade de vida, se for possível uma intervenção terapêutica tão rápida quanto possível. E muitas vezes nós até associamos, e falo por mim aqui mesmo na nossa instituição,
que gostaríamos de chegar mais aos médicos de medicina geral e familiar, porque eles têm um contacto mais próximo com os doentes e muitas vezes os doentes, em primeiro lugar, quando têm algumas queixas, dirigem-se de facto ao médico de família, mas pensando melhor, se calhar até primeiramente estas queixas que os doentes chegam até podem chegar primeiro ao farmacêutico, que é mais acessível até do que em muitos casos o médico de família, e, portanto, podem ter um papel aqui fundamental na identificação daqueles que são alguns sintomas mais comuns da doença e, eventualmente, depois dizer à pessoa que tem que, de facto, se dirigir ao seu médico de família. Portanto, podem ter aqui um papel fundamental em algo que é o diagnóstico atempado da doença, ainda mesmo antes de haver um diagnóstico. Gostava só aqui de partilhar convosco muito brevemente. Como eu vos disse, nós no ano passado fizemos aqui um estudo, é um estudo europeu, mas que aqui em Portugal teve uma grande participação por parte da nossa comunidade. Este foi um estudo sobre o impacto dos sintomas da doença e aqui eu só vos queria mostrar aqui estes dois gráficos que dizem respeito aos sintomas que têm uma maior prevalência na esclerose múltipla, segundo a comunidade. Portanto, assim, de uma forma bastante destacada, a fadiga é o sintoma mais mencionado pelas pessoas com esclerose múltipla, alterações na sensibilidade, dor, distúrbios do sono, déficit cognitivo, mas depois também existem aqui outros sintomas, alterações no equilíbrio, na mobilidade, alterações do humor, de depressão, as questões psicoemocionais também são relativamente frequentes, depois alterações urinárias, também disfunção sexual. Então, há um conjunto muito diversificado de sintomas que a doença pode apresentar e daí também a necessidade das pessoas com esclerose múltipla terem um acompanhamento multidisciplinar. Naquelas que têm um maior impacto na vida das pessoas ou que mais incomodam as pessoas, sem dúvida alguma está em primeiro lugar a fadiga, alterações motoras e no equilíbrio, déficit cognitivo, dor e depois também as questões urinárias. Portanto, se quiserem também consultar este estudo, está disponível no site da SPEM, em spem.pt, esta infografia, com outros dados também relevantes que também podem ajudar aqui a perceber um bocadinho mais a doença. Mas eu gostaria de deixar esse repto, ou seja, de estar atento e de em conta. Claro que os sintomas muitas vezes podem ser indicadores de uma grande variedade de patologias, mas alguns sintomas, se calhar, esta fadiga extrema inexplicável, alguns podem indicar uma, uma patologia mais grave e que precisa daqui de outro tipo de acompanhamento. Vou passar aqui ao colega Pedro, mas sim, é importante esta parte da escuta ativa e, no fundo, de reunir aqui um conjunto de informações e validar essas mesmas informações. O Pedro vai-nos também dar aqui a sua ajuda. Eu também queria só dar aqui, porque o Alexandre acabou por falar que no fundo, sendo uma doença que atinge mais as mulheres do que os homens, ela é muito mais penalizadora para os homens. Eu penso que no contexto de farmácia comunitária, apesar de tudo, a mulher verbaliza mais ou tem uma facilidade maior em verbalizar um conjunto de sinais e sintomas, e penso que no homem, isto ainda é uma questão cultural, há muito mais dificuldade em falar, mesmo que haja confiança com o farmacêutico, em, no fundo, mostrar algumas que são algumas fragilidades, e às vezes penso que isso também deve acontecer. Pedro, tens também aqui um contributo a dar. Ora, complementando aqui tudo o que foi dito pelo Dr. Alexandre, era tão bom que houvesse um sistema que permitisse aos farmacêuticos comunitários fazer uma referenciação rápida aos médicos de clínica geral. Porque muitas vezes os médicos de clínica geral é que vão ser a ponte e a porta para a especialidade de neurologia. Se houvesse um canal desses, pode ser que esteja aqui alguém dentro da nossa plateia que tenha uma via de comunicação para cima que pudesse tornar isso realidade, era ótimo, porque poupava-nos tempo, e tempo é cérebro, como o Dr. João referiu, e pronto, aqui fazer um diagnóstico o mais rápido possível é algo crítico, é algo crítico.
Porque muitas vezes as pessoas já chegam à primeira consulta de neurologia com 2 e 3 surtos. E isso depois é explanado nas ressonâncias magnéticas, portanto, nos exames imagiológicos. Outra coisa também que foi aqui referida mais uma vez é que isto para além de ser um doente com perfil complexo, são doentes que adoecem. São doentes, por exemplo, alguém que está a fazer terapia imunológica pode ter zona, por exemplo, ou outra infecção qualquer, e nós aqui podemos ter um papel muito interventivo para tentar despistar e encaminhar corretamente qualquer tipo desta situação, identificar e encaminhar. Outra coisa que também com que eu queria terminar mais uma vez, e ainda bem que falaste nisso, Micaela, é a questão, nota-se que as senhoras, nota-se a questão do género, as senhoras têm muito mais facilidade em admitir e verbalizar a condição de saúde que têm do que os homens, e sim, de facto é cultural. Até porque muitas vezes os homens, como a doença é mais agressiva, já têm um grau de doença mais elevado e já apresentam as dificuldades locomotoras, o que a juntar à doença em si ao que é necessário, para as terapêuticas, cria-se ali um estigma social bastante grande, sobretudo quando há envolvimento vesical e urinário. É a questão que o Dr. Alexandre disse. O homem vai sempre pensar onde é que está a casa de banho mais próxima. A logística é fisiológico e pronto, é cultural. E isso faz com que as pessoas muitas vezes isolem-se, e isto são doentes que precisam de tudo menos de isolamento, porque quanto mais estimularem, mais terapêuticas fizerem, farmacológicas e não farmacológicas, quanto mais interação tiverem com o mundo em redor, mais vão conseguir controlar a doença durante mais tempo e ter uma vida o mais normal possível. E pronto, termino aqui a minha intervenção. Obrigada, Pedro. Eu acho que esta parte da tal literacia e a capacitação do doente será sempre um ponto a favor, não é? A nível da progressão da doença, dos próprios tratamentos que podem ser iniciados, a própria rede de familiares, de amigos e dos seus cuidadores acabam por ter um papel determinante. Alexandre, sentiu que, antes de passar aqui, também penso que depois há aqui perguntas diretas das pessoas que estão, este trabalho da CPM e a nível também daquilo que passou ao longo deste tempo, sente que o acesso aos tais tratamentos e cuidados multidisciplinares consegue dar-nos aqui uma ideia e uma perspectiva se já é uma realidade a nível do país ou se temos muitas assimetrias. Pelo que vocês mostraram, tem efetivamente uma distribuição geográfica, o que é muito bom, portanto, porque estas sessões têm esse propósito de ser online, também pode haver colegas de outros lados do país a ouvirem-nos, e foi muito importante o João ter mostrado a distribuição dos vários polos que a CPM tem. O Alexandre acha, ou da perspectiva que tem, estando também, ou tendo estado também muito aqui na CPM e no trabalho da CPM, esta rede existe a nível nacional ou sente que o acesso às terapias, à parte da psicologia, que é tão importante, não é, para encararmos com mais leveza a doença, pensa que isso é uma realidade a nível nacional ou ainda há muita dificuldade? Bom, essa é daquelas respostas fáceis. O país em saúde é um país assimétrico sempre, e é um país, infelizmente, que não é equitativo e que deixa muita gente fora. O que eu noto é que hoje já existe uma maior consciência, sobretudo da classe terapêutica, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, de que os resultados numa intervenção integrada são muito melhores e muito mais como é que eu ia dizer, criam na própria equipa mais motivação do que
intervenções só setoriais, ou seja, nós temos a experiência agora do primeiro centro multidisciplinar. É um centro com vários clínicos e com várias especialidades clínicas. Atenção que não estou a falar da reabilitação ainda. Ele só tem mesmo a integração de especialidades clínicas. Mas os resultados já são absolutamente diferenciadores face à restante apoio assistencial que temos no país. Estou a falar do centro do CRI, Centro de Responsabilidade Integrada do Hospital dos Capuchos, na ULS São José, que neste momento consegue dar esta resposta de forma integrada. Mas depois não consegue dar qualquer resposta na área da reabilitação, ou seja, consegue, dentro das suas competências médica e da enfermagem, consegue dar uma boa resposta, consegue inclusive ter uma consulta farmacêutica, que é rara, infelizmente, no resto do país, mas acaba por ser uma ilha no país, não é? Além disso, também da resposta, esta resposta que o João também apresentou, é uma resposta que nós temos, sobretudo em Lisboa. Ou seja, se me perguntarem se existe inequalidade, existe, claro. Há uma diferença brutal entre Lisboa e o resto do país. Mas também em Lisboa também existe uma diferença grande entre Lisboa cidade e depois Lisboa, Grande Lisboa. Por exemplo, a margem sul é claramente uma área em que aquilo que as pessoas com esclerose múltipla têm à sua disposição é de facto muito pouco. E eu acho que, e nós temos batido por isso, é preciso encontrar uma resposta que seja multidisciplinar, que seja o mais integrada possível, que possa ter duas componentes, já que a componente pública não consegue ter a resposta completa, mas pelo menos tenha uma resposta pública e uma resposta do terceiro setor, e neste caso das associações, não é? E portanto é esta, ao fim e ao cabo, aquilo que nós estamos a desenvolver e que temos procurado explicar aos dirigentes e aos responsáveis por esta área, que é fundamental. E indo um bocadinho mais à frente, isto não é só uma resposta, ou pelo menos a resposta necessária não é só uma resposta na área da saúde, é uma resposta também na área social. E a área social aqui joga um papel tão importante quanto a área da saúde. Por exemplo, nós temos situações em que há pessoas a fazer medicamentos inovadores e que não têm dinheiro para se alimentar. Ou seja, recebem pensões miseráveis de 300 e 400 euros. E isto é algo que também, dentro do próprio sistema, mostra que existe uma desproporcionalidade no tratamento das pessoas pelo Estado. Não é? Neste caso, por dois ministérios diferentes que não falam com o outro, não é? E que não percebem, ao fim e ao cabo, as necessidades que estas pessoas, nomeadamente na esclerose múltipla, têm e que têm que ser atendidas de maneira a que tenham condições de viver e viver com qualidade de vida. Porque, na realidade, muitas delas acabam por não conseguir ter uma vida independente e acabam por se refugiar em casa dos pais e estar a perder, ao fim e ao cabo, a sua componente de vida social porque não conseguem ter acesso por exemplo, neste caso, à reabilitação, que é fundamental para mitigar os efeitos da doença
e inclusive os efeitos também, alguns efeitos da medicação, porque algumas das medicações têm efeitos secundários que também são muito impactantes. E passa a Pois palavra. aqui acabamos por estar, no fundo, a falar dos próprios recursos financeiros, as próprias políticas de saúde e social também para promoverem esta igualdade e integração e uma não discriminação, não é, dos doentes, e até no próprio acesso ao trabalho e a uma vida digna. Isto acho que acaba por ser a importância das associações, é o peso que vocês têm enquanto estrutura para debaterem e para, no fundo, terem uma voz ativa nisto que são as políticas de saúde. Eu penso que tínhamos aqui uma mão levantada, que eu sei que não demos logo a palavra, penso que era Dora, está aí connosco. Não sei se, entretanto... Se calhar foi alguém que levantou a mão e foi sem querer. Se por acaso houver alguém que queira colocar alguma pergunta, pode falar diretamente ou colocar no chat essa informação. Eu ia também deixar aqui uma pergunta ao colega Pedro, porque eu acho que também é um desafio para os farmacêuticos e para outros profissionais de saúde, mas falo aqui especificamente nos farmacêuticos comunitários. Até que ponto, Pedro, tu achas que era importante aqui uma formação acrescida dos farmacêuticos comunitários sobre as novas terapêuticas? Vais-me dizer que sim, mas e sobre aquilo que tu estavas a mencionar, que é muito importante, que são efetivamente as interações entre, muitas vezes, medicamentos não sujeitos à prescrição médica obrigatória, que nós possamos sugerir para situações clínicas ligeiras, e a falta de informação do farmacêutico clínico sobre os dados de saúde relevantes. Também para pormos aqui um bocadinho a par a SPEM de uma das que tem sido as nossas lutas enquanto farmacêuticos comunitários e neste caso até para fazermos a ponto com os nossos colegas farmacêuticos hospitalares. Pedro, o que é que tu também sentes, não é, no teu dia-a-dia e que sintas que deveria ser uma mais-valia para a nossa atuação enquanto profissionais de saúde? Ora, Micaela, tocaste num ponto que eu me levantei a mão mesmo para isso. Acho que agora com a dispensa em proximidade temos um momento único e dourado para criar aqui pontes importantíssimas entre os nossos colegas de comunitário e os nossos colegas de hospitalar. Acho que os farmacêuticos comunitários deviam pedir aos farmacêuticos hospitalares. Eu não gosto muito de pôr as coisas numa baliza e noutra, porque eu tenho um pé nos dois lados, como já foi dito, e acho que acaba por ser um pouco depreciador estar-nos a pôr em caixinhas diferentes. Somos todos farmacêuticos e temos todos uma capacidade rápida de chegar a um ponto e ao outro. E acho que temos aqui um grande ponto fundamental para conseguirmos fazer essa ponte e para também pedir para os farmacêuticos ajudarem-se uns aos outros, darem informação, partilharem experiências, e isso é muito importante. E não é só na área da esclerose múltipla, por exemplo, na área agora do HIV, da hepatite C, etc, etc, etc. A nível da dispensa em farmácia comunitária, é muito importante termos informação sobre os novos fármacos, como o Dr. Alexandre disse bem há pouco, há 15 anos não havia nada, agora existe um grupo bem definido de fármacos para a utilização na esclerose múltipla, com efeitos secundários e interações muito bem descritas, e são só 18 fármacos. Pode parecer muito, mas com uma atualização rápida acaba por não ser assim tanto. E são fármacos que todos eles têm um perfil de interações e de efeitos secundários bastante específico. E pronto, portanto, acho que aqui era fundamental haver uma boa ponte entre colegas das duas áreas. No fundo, quem ganha é o doente. Hum, Era também muito importante nós conseguirmos fazer uma referenciação ativa destas pessoas, não só
centros de saúde, como eu já referenciei, mas também a associações e a instituições de segurança, de segurança social e solidariedade social. Porque também com a dispersão geográfica da doença, uma pessoa no sítio remoto pode ter esta situação que o Dr. Alexandre mencionou, tem acesso a um fármaco de última geração, mas depois não consegue controlar as suas patologias de base e o seu estilo de vida saudável, porque não tem possibilidades para isso. Tem possibilidades para a fisioterapia, tem algum centro de onde tem apoio, tem familiares que o apoiem, tem cuidadores, porque isto é uma doença que não afeta só a pessoa, afeta também a família. Estamos a falar de pessoas jovens que muito rapidamente podem ter a sua qualidade de vida afetada. E isso, numa família não ser familiar, é um murro muito grande no estômago. E a falta de apoio prático e rápido, porque isto é uma doença de evolução rápida, pode comprometer uma vida produtiva, em que uma pessoa tem uma vida normal, ou o mais normal possível, ou uma pessoa, um doente que vai ter a evoluir muito rapidamente, a escalar muito rapidamente e a não conseguir viver com dignidade. Eu acho que no fundo isto é transversal a homens e a mulheres com qualquer doença neurológica e sobretudo este perfil de doentes são doentes jovens, relativamente jovens, portanto estamos a falar de 20 a 40 anos, 50 anos agora é considerado uma idade jovem, felizmente, a que só querem levar uma vida normal. E esta doença impede que isso aconteça. E quando acontece, e quando a pessoa até já está mentalizada e até já tem forças para interiorizar que está doente e tem que levar tem que combater a doença, depois não há apoios. E não há apoios rápidos, céleres, na hora. E era fundamental nós também conseguirmos ter alguma intervenção nesse encaminhamento. Com associações, com solidariedade social, com médico de família, uma boa relação com colegas de diferentes áreas, pedir ajuda, dizer como está o doente, se tem levantado a terapêutica, se achamos que está a cumprir a terapêutica. Isso são tudo coisas fundamentais, são tudo pequenos grãos de areia que a longo prazo vão fazer com que o doente tenha ganhos de vida consideráveis e no fundo é isso que nós queremos. Termino por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. E o Pedro falou aqui numa parte importante também, que é a família e os cuidadores. Muitas das vezes nós também sentimos que sofrem de outra maneira, a família e os cuidadores, e que não existem também muitas das vezes aqui redes de apoio e que eles se sentem muito sozinhos. Alexandre, na associação também, vocês também têm esta parte de apoio às famílias, certo? Na SPEM, Sim, o João não está a ouvir? Está a ouvir. O João, Não, mas eu Estou. repito. Estava. Quando o João vos mostrou as várias instituições a quem nós estamos ligados, uma delas é claramente esta, a Associação dos Cuidadores Informais, Muito mais. ou o Movimento dos Cuidadores Informais, e procuramos, de alguma forma, trabalhando com eles, dar o máximo de informação e o máximo de capacitação aos cuidadores informais. Inclusive, nós agora vamos ter a oportunidade de trabalhar esta área de cuidar através de um financiamento que obtivemos em que iremos explicar-lhes exatamente de que forma é que eles os podem ajudar, os seus familiares, os seus cuidados, sobre os direitos que eles próprios têm. De que forma é que se podem dirigir aos vários serviços e à rede, ao fim e ao cabo, de apoio que existe, e fazer valer, de facto, aquilo que é uma lei internacional e que em Portugal é uma lei reforçada, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E, portanto, eu acho que isso vai ajudar muito a que as pessoas passem a compreender melhor que direitos é que têm. Por outro lado, nós também temos uma grande ênfase
no autocuidado e no treino da própria pessoa com esclerose múltipla, neste caso, naquilo que ele pode fazer por ele próprio. E isso também é uma área que nós estamos a desenvolver e desenvolver com intensidade, que entendemos que não podemos ser atores passivos, temos que ser atores ativos no próprio desenvolver da terapia ao fim e ao cabo, da reabilitação que é possível fazer por nós próprios, não é? E estas são as áreas, de facto, que temos intervido e em que vamos continuar a intervir. Sim, eu ia acrescentar que a questão dos cuidadores informais é toda uma outra realidade com desafios também muito diferentes. E a SPEM também dá algum suporte nesse sentido do apoio aos cuidadores. Um dos projetos que eu referi há pouco que nós temos, que é o da Neuroacademia, pretende também capacitar os cuidadores. Porque os desafios são muitos. Eu estava aqui a olhar para aquele estudo que vos mostrei há pouco, e que também fez algumas questões às pessoas com esclerose múltipla sobre os seus cuidadores, e em média um cuidador gasta, entre aspas, cerca de 31 horas por semana a cuidar das pessoas que precisam deste apoio. Se um cuidador utiliza 31 horas do seu tempo semanal para estes cuidados, muitos destes cuidadores se calhar têm que deixar de trabalhar, ou trabalhando, portanto, para além do seu horário de trabalho, ainda tem que dedicar estas 30 horas semanais aos cuidados, e, portanto, possivelmente alguns deles estão num estado de exaustão bastante grande, com burnouts, etc. E, portanto, o cuidar do cuidador também é muito importante, e a SPEM tem algumas iniciativas nesse sentido, e por isso mesmo é que também integramos o movimento cuidar de quem cuida, porque percebemos que é uma área de intervenção muito importante a vários aspectos, também na proteção social que os cuidadores necessitam, também no apoio psicológico que necessitam. Sim, é uma das nossas maiores preocupações. Obrigada, João. Alexandra, em termos de incentivo ou em termos do seu testemunho pessoal para algum doente que tenha agora um diagnóstico e que seja um doente jovem, o que é que acha que lhe poderíamos dizer, ou que nós farmacêuticos, além destas estratégias todas, ótimas ideias que o João nos deixou, ou seja, de estarmos atentos aos sintomas e sinais, e ajudarmos nesta detecção precoce e neste encaminhamento, que era o que nós também quereríamos ter e queremos fazer força também para isso. Tendo em conta todo este seu percurso, Alexandre, o que é que acha que em termos de incentivos positivos nós também podemos dar a um recém-doente ou diagnosticado com esclerose múltipla? Eu costumo dizer que a esclerose múltipla não é um desporto individual e, portanto, é um desporto de equipa. E a primeira coisa é, vamos construir, tens que construir a tua equipa. Portanto, o conselho é exatamente esse. Tu não podes viver com esta doença sozinho. Tens mesmo que constituir uma equipa à tua volta. E essa equipa tem que ter muita gente, de preferência. Tem que ter gente mais próxima, gente mais afastada, tem que ter gente que tu confies, e tem que, sobretudo, ter a capacidade de te ouvir. Isto parece fácil, mas também lhe podemos dizer, mas vais ter a tua vida toda para construir essa equipa, porque a esclerose múltipla, infelizmente, não irá sair da tua vida, porque não há solução, não há solução para a fazer sair da tua vida.
Ou seja, face ao desconhecido que existe, até nós conseguirmos ter uma explicação, não conseguimos prevenir a esclerose múltipla. Hoje discute-se muito uma série de metodologias para procurar prevenir a esclerose múltipla. Aquilo que se conseguiu até agora fazer foi antecipar o diagnóstico e começar a prevenir os efeitos da doença de uma forma muito precoce, de maneira a garantir que as pessoas irão manter a sua vida mais normal possível. Há algumas questões que também importa referir. Esta é uma doença que se joga no plano da plasticidade cerebral e da nossa reserva cerebral e, portanto, tudo aquilo que estimular o aumento da nossa reserva cerebral e o aumento da nossa neuroplasticidade é bem-vindo. Por isso, prática de desporto, ter uma vida ocupada e com propósito, trabalhar, tudo isso são componentes essenciais. Aliás, não é só que trabalhar, constituir família, ter uma rede de amigos, ter vida social, tudo isso vai estimular, ao fim e ao cabo, o aumento da nossa neuroplasticidade e da nossa reserva cerebral. Quando nós nos sentamos à frente da televisão, só estamos a perder a reserva cerebral. Em frente à televisão, a gente não tem estímulos suficientes para o nosso cérebro produzir mais neurónios e mais axónios. E por isso temos que tirar as pessoas de casa, temos que tirar as pessoas de uma vida sedentária e triste e procurar dar-lhes uma vida o mais animada possível e o mais satisfatória possível para elas, voltando a dar-lhes um sentido de utilidade que muitas das vezes se perde neste processo. E muitas das vezes nós acabamos por achar que já não somos úteis, já só somos um peso. E quando isso acontece, normalmente esta doença é absolutamente dominadora e acaba por nos arrastar para o fundo de uma forma muito rápida e inexorável. Portanto, a única forma é resiste. Desistir não é opção, que é o lema que nós temos, não é, João? Nós, nas nossas camisolas, temos sempre que este lema, não é? Desistir não é opção. Por isso, é resistir, é combater e é, sobretudo, ser capaz de o fazer em conjunto com uma equipa em que confiamos. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Eu acho que vamos sair daqui, ou saímos daqui hoje com muito mais informações para podermos desempenhar a nossa função da melhor forma possível, contribuir também para um bocadinho mais de leveza nesta caminhada do doente com esclerose múltipla. Obrigada, João, também pela apresentação da SPEM e pela capacidade também que vocês têm demonstrado e dar aqui também força ao vosso propósito, à vossa missão, porque no fundo realmente reunindo esforços entre as várias áreas é que podemos ter aqui uma caminhada mais leve também para os doentes com esclerose múltipla. Pedro, obrigada pela ponte aqui e no fundo, pelo papel do farmacêutico comunitário e também hospitalar perante a esclerose múltipla. Eu quero agradecer imenso o vosso contributo à SPEM e ao colega Pedro Charneca. Penso que nós também vamos colocar depois este vídeo disponível para quem não conseguiu visualizar e a informação também relativa à SPEM, portanto, porque acho que faz todo o sentido os vários colegas terem na farmácia comunitária um acesso rápido, portanto, às associações de doentes que podem ajudar, no fundo, a apoiar aqui uma série de dúvidas que o doente possa ter.
Muito obrigada a todos os que estiveram connosco e desejo a todos uma boa noite. Há aqui alguns colegas a agradecer também e a deixar aqui os cumprimentos pela sessão produtiva e esclarecedora. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. E muito obrigado.